aí, galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast do Clube dos Fatecanos. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa seja uma boa experiência, que você possa aproveitar cada minuto. Aqui é a Késia, irei estar entrevistando hoje a professora Esther, de Logística. E eu também, Leonardo, aluno do quarto semestre de Gestão, e eu, junto com a Késia, a gente vai entrevistar a professora Esther sobre o assunto Logística Reversa. Isso mesmo, e a professora também vai contar um pouquinho da vida dela. Pode se apresentar, professora. Oi, pessoal, meu nome é Esther, Eu vim aqui, sou professora da FATEC nas disciplinas de Logística no curso de Gestão Empresarial e Administração e também, focando em Logística, modais de transporte, outras disciplinas, mas modais de transportes no curso de Comércio Exterior. Certo. A professora Esther, a primeira vez que a gente teve aula com ela, voltada à administração, eu sempre olhei para ela e falava assim, meu Deus, essa é uma mulher de sucesso, quando eu crescer eu quero ser parecida com ela. E de acordo com toda essa experiência que eu tive, tendo aula com a professora, eu gostaria de começar com a primeira pergunta. Como que começou a carreira da senhora? Então, a minha carreira foi muito assim, muitas coisas foram acontecendo, não foram assim tão planejadas, quando eu era assim bem garotona, eu queria ser médica, oncologista, era o que eu queria ser. Mas aí meu pai falou assim, não tem dinheiro para pagar a faculdade de medicina para você tem que achar de estudar, entrar na USP e ainda ver como que vai fazer aí com os livros. Nesse meio tempo, um conhecido nosso chegou e falou, quando eu tinha meus 17 anos, fazendo colégio, ele falou assim, olha, você não quer um dia comigo? Eu trabalho na faculdade de medicina, ver como que é os processos, como que são as coisas. Eu fui, e quando chegou lá eu me deparei que eu sabia, mas não tinha visto ainda, com o cadáver, eu vi, não, isso aqui não é para mim, esse negócio de cadáver, de secar cadáver, essas coisas assim, não é para mim. Mas aí eu não sabia o que fazer da vida, correto, pessoas? Casei, não é? Casei muito nova e de repente em 1 ano e meio tive uma filha, depois tive outra filha e comecei a trabalhar. E naquela época, o máximo que uma mulher chegava era, eu já dizia para vocês nas aulas, secretária de diretoria bilíngue. Aí eu comecei a pensar em fazer uma faculdade de letras para ser secretária de diretoria bilíngue de diretoria. Já falei, secretária de diretoria bilíngue. E passaram-se assim, alguns anos nessa ideia. Aí de repente depois que a minha filha já estava um pouquinho grandinha, eu comecei a fazer a faculdade de letras, E nesse meio tempo eu trabalhava de secretária e no ano de 1980, que marcou muito a minha vida, eu entrei na empresa Clabin S.A. Eu entrei de temporária no departamento de marketing, depois eu fui efetivada no departamento de administração de documentação, que fazia arquivos e digitava os documentos. E depois de 2 anos eu passei para secretária do gerente de transportes, não existia a área de logística ainda. E quando eu passei para ser secretária dele, eu já voltei a cursar a faculdade, pessoas? E eu já estava aqui terminando letras. Mas o meu sonho era chegar à diretoria. Nesse meio tempo a empresa começou a exportar, ele começou a viajar muito, começou a me ensinar como contratar fretes internacionais e eu gostei. E aí não tinha cursos, a gente fazia cursos na FUNSEX porque não tinha graduação e foi crescendo a exportação, 30 toneladas, 3 mil toneladas, 30 mil toneladas mês. Aí tiveram que criar um departamento que a gente chama de navegação, shipping, e para minha surpresa eles deram oportunidade para mim, para ser coordenadora da área de shipping. Aí eu fiquei muito feliz porque consegui um posto diferente, foi uma das primeiras a sair do posto assim de ser secretária, que era uma que a gente almejava para ir para o cargo de coordenação. Aí eu fiquei lá eu entrei em 80 até 88. 88 eu saí, fui trabalhar num armador grego, Niverlines, na área comercial. Fiquei lá 2 anos, saí, fui para SPP Neno, que era trade, hoje tudo chama Bahia Sul Suzano, da Suzano. Fiquei lá 1 ano e a Clabin me chamou de volta. Aí já era para ser gerente nacional e internacional. Nossa. Só da divisão de papel. Correto, pessoas? Aí eu fui crescendo, depois peguei a divisão de caixas, depois eu peguei a divisão de sacos e fiquei lá até 2007, correto? E como é que eu virei professora?
talvez, né? Como é que você virou professora? Nesse meio tempo, lá no ano de 1996, eu tive uma estagiária e ela pediu para que eu ajudasse no TCC dela. Eu ajudei ela no TCC, correto? E depois que ela passou no TCC, o professor dela me chamou para conversar com ele. Eu fui lá conversar e ele falou: olha, tem muitas universidades que querem pessoas que trabalham na área para ser professor. Você não deseja um dia ser professor? Eu falei: ah, muito bom, vou pensar. Disse que queria, disse que ia pensar, mas ele não falou mais nada. Depois de um ano, ele me chama e fala assim: olha, tem uma oportunidade na Universidade Mackenzie, você não quer trabalhar lá? Aí eu fui, fiz o teste, passei e comecei como professora de graduação no curso de comércio exterior lá e só dava a disciplina logística internacional. Nossa, professora, ó, até agora a senhora nos falou então de diversos lugares que a senhora ingressou carreira, né? Seja na Klabin, seja em outras empresas. Qual foi a importância do network nessas relações? Nas nossas relações interpessoais mesmo, porque a gente que está começando, né, a vida agora, é muito importante a gente ter essas noções de network. Como que foi isso para a senhora? Então, deixa eu explicar para você, né? Na Klabin eu entrei por um processo de seleção através de uma agência de emprego. Agora, assim, o crescimento se me deu, eu acho isso muito legal, através, a gente diz aqui, do trabalho. Entendi. Entendeu? Eu fazia todo o meu trabalho o mais exímio possível, por mais simples que fosse o cargo, não é? Aí eu achei legal porque eles viram que você tinha potencial, foi te dando a chance, não é? E você vai crescendo, não é? Agora aí, o armador, quando eu fui porque eu fechava cargas com eles, né? E depois eles gostaram do meu trabalho e disseram, me convidaram se eu não queria trabalhar na área comercial deles. Então, o network é relação cliente-fornecedor, né? E na Suzano, porque quando eu fui trabalhar com o armador, a Suzano era um cliente meu. Quer dizer, eu vendi espaço de navio para a Suzano. Eles gostaram do meu trabalho e chamaram para trabalhar com eles, né? E aí eu retornei para a Klabin porque o meu gerente já estava com determinada idade, ele ia se aposentar, e aí ele falou: tem uma chance dela retornar, porque na época eu saí porque não tinha como você crescer, né? Aí eles me chamaram de volta por causa do trabalho, entendeu? Então eu digo assim, foi importante o network que ele conheceu, mas mais eles valorizaram o trabalho que foi realizado como profissional. Então fica a dica aí para você que quer ser promovido, seja um bom profissional, né? O network a gente vai colocar aí como cereja do bolo, né? Que muitas vezes nos ajuda, mas o grande destaque é ser um bom profissional, né? Muitas vezes a gente vai estar, muitas vezes não, sempre a gente vai estar sendo analisado. Então, qual tem sido a sua postura hoje no seu serviço? Né? Fica aí o pensamento. Eu acho assim, a postura, ela falou, né, interrompendo um pouco você, é muito importante, porque eu lembro, até hoje isso, né, no passado não tinha internet e todos esses meios de comunicação que a gente tem hoje, né, e às vezes você estava aqui numa cidade, lá no interior do Brasil, fazendo um trabalho no mercado interno e dava um problema de mercado externo, e o armador estava em outro país. E só o fato, às vezes, de você pegar o telefone e dizer para ele assim: ó, quando eu chegar eu faço isso, devido à sua ética profissional, ele confiava na sua palavra, correto, gente? Sim. Então eu acho isso muito importante. Muito importante também, né? O seu modo de trabalho, a sua ética profissional, isso também eles levam muito em conta. Bacana, bacana. E professora, então, quando a senhora veio ingressar em começar a ministrar aulas, foi na Mackenzie? Foi no Mackenzie. E até hoje a senhora leciona lá, né? Ou não? Então, até hoje eu leciono lá. Eu fiquei lá de 97 a 2004, aí eu saí em 2004 porque estava viajando muito e estava impactando nas aulas, não podia dar aula. Aí fiquei até 2004. Aí em 2007, quando eu saí da carreira, a gente diz, né, na indústria, trabalhar na indústria, aí eu vim ser a gente diz, né, vim ser professora, trabalhar como professora, aí retornei lá em 2007, estou lá até hoje. E nesse meio tempo aí é o networking, não é, gente? Conheci o professor Rogério, que trabalha aqui, o professor Roberto Ramos, né, que trabalhavam na FATEC, e quando surgiu uma vaga para vir aqui, eu comecei como emergencial. Eu vim aqui no começo para dar cursos de reforço para os alunos de comércio exterior e logística, para ter curso de reforço para o ENAD, né? Aí eles me chamaram, aí eu vim para cá, comecei a trabalhar, chamava emergencial, né? Hoje a gente diz que é determinado.
só podia ficar por 2 anos, e nesse meio de tempo, enquanto eu estava aqui, abriram vagas para concurso indeterminado, e eu passei e fiquei até hoje, né? Aí esse também é bom, aqui foi um contato, né? A pessoa falou, ó, tá tendo uma vaga lá e encaixou, né? E professora, me fala, como que mudou essa chavinha? Porque a senhora saiu, né, de um ambiente empresarial, de business, resultado, enfim, e aí agora a senhora tem esse coração de mestre. Isso sempre foi assim, até mesmo na área empresarial? A senhora sempre gostou de ensinar? Ou foi algo que a senhora foi se descobrindo? Enfim, o que é ser professora hoje para a senhora? Olha, para ser sincera, assim, não é que eu nunca... Eu fiz letras, mas não pensava em ser professora. Sei. Como executiva, eu sempre gostei de pegar as pessoas assim, sabe? Assim, eu tenho colegas hoje que estão trabalhando em empresas grandes, em cargos grandes, na CSN, em outros lugares, certo? Na Bung e outros lugares, que eu peguei como office boy, pegamos como estagiário, e eles foram crescendo e hoje eles têm grandes cargos, né? Então, assim, outros não estão assim, pode ser gerente, mas está em coordenador. Eu sempre gostei de ensinar, ver a pessoa crescer, né? E quando me chamaram para ser professor, eu falei, posso ser, mas assim, foi uma paixão que eu não sei te explicar. Foi uma paixão instantânea. Eu falei, poxa, é gostoso ser professor, né? Que o bacana, a meta do ser professor, que eu gosto disso, é você ensinar o aluno, aí ele saiu da faculdade ou da universidade. E o que te dá, sim, você fica feliz, ou mesmo durante ele estar na universidade ou na faculdade, é encontrar com ele no corredor e falar, o que você me ensinou me ajudou a conseguir um estágio. O que você me ensinou me ajudou na carreira profissional. Então, e aí eles vão crescendo e voltam para dizer para você que cargo estão, né? Principalmente os que cresceram estão na logística. Isso é bacana. Nossa, né? Isso é muito bacana. E é muito bom também quando o professor se torna inspiração para você, né? Ele acredita tanto no trabalho dele que ele acaba te inspirando. E eu acredito muito que a senhora faz isso com a gente. Obrigada. Falando agora sobre um pouco de estratégias ágeis aí, eu estava até comentando com a professora aqui no backstage antes da gente começar o nosso podcast, que muitas vezes nós, como universitários, acabamos nos perdendo, principalmente nesse momento qual nós temos vivido, de estudo, muitos fazem atividade física, trabalho, família, relacionamento, e a professora Esther, ela tem total lugar de fala nisso, porque ela foi empresária, professora. Não, eu também fui empresária, verdade, abri um negócio nesse meio tempo. Empresária, professora, executiva, mãe, mulher. Então, professora, como a senhora nos daria uma dica aí para equilibrar tudo isso? Como foi equilibrar tudo isso para a senhora? Hoje é muito falado sobre burnout, né? Então, como a senhora nos ajudaria nisso, contando a sua experiência? Primeiro assim, né? Quando você, para as mulheres aqui, né? Quando você está crescendo, está trabalhando, tem uma demanda muito grande e a gente não pode dizer que não posso fazer isso porque tem uma família. Aí é legal, isso é muito importante, ter uma rede de apoio. Mesmo que você deixe seu filho na escola durante o dia, há momentos que você vai sair mais tarde ou você tem que viajar, é muito bom você ter uma rede de apoio, né? Ou pode ser sua irmã, seu pai, sua mãe, alguém, uma rede de apoio. Eu devo muito ao meu pai e minha mãe que... Meu pai se foi já, mas eu devo muito a eles porque eles deram, né, uma rede de apoio muito boa. Uma rede de apoio muito boa, eu devo muito a eles a isso, né, gente? Mas também parte da gente, porque há momentos que você tem que verificar se aquilo vai ser bom para você e você tem que se dedicar. Mas uma coisa eu também digo para vocês que eu fiz, mas não é muito bom, não é dar sua vida para o trabalho. Houveram momentos que eu dei muita minha vida pelo trabalho, não que deixei um pouco de lado a família, mas um pouco deixei. Isso não é legal, né, gente? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí entre família, trabalho e sua qualidade de vida. Sim. Sua qualidade de vida, porque às vezes o trabalho demanda muito e você almeja chegar em algumas posições e às vezes mesmo para você não deixar de lado a família, você vai deixar de lado a sua qualidade de vida. Você vai dormir pouco, você vai correr aqui, correr ali. Então hoje assim tem que ter um equilíbrio entre sua qualidade de vida, família e a sua vida profissional, né? Mas às vezes, vou falar para vocês, alunos, eu estou falando agora, você só aprende com a vida, não é? Com a experiência prática, de né? vida, com a prática. Sim. Entendi. Muito importante isso.
E falando um pouco sobre logística, professora, qual foi o seu interesse pela área, né? A senhora saiu então de letras, ingressou na Klabin, ou depois a senhora foi fazer logística? Como que foi isso? Não, foi assim, eu estava na Klabin e terminei a faculdade de letras, fui ser secretária do gerente de transportes. Certo. Aí entrei em contato com o mercado nacional. Gostei, mas não foi minha paixão. Uhum. Quando ele começou a viajar e começou a me ensinar o mercado internacional, eu comecei a me apaixonar, né? A negociar fretes. Aí quando eu abaixava o frete, eu ficava tudo feliz quando eu conseguia uma negociação boa. E foi bacana, porque a Klabin para mim, assim, eu tenho uma empresa também que eu levo no coração, porque eles me pagaram muitos cursos fora, dentro do Brasil, fora, né, na área de navegação, e eu comecei a me apaixonar pelos modais de transporte, mas eu sou apaixonada pelo modal marítimo, né? Então, foi assim uma paixão entre logística e o modal marítimo, certo? Para mim, hoje, né, estou afastada, mas eu gosto de dar aula. Para mim, assim, quando eu sabia que o produto chegou no destino final sem avarias, no momento certo, aquilo assim era tudo de bom. Era um alívio. Era um alívio. É como um médico quando opera um paciente e aquele paciente deu tudo certo, certo? Ou veio até a curar, mas é um objetivo, Sim. né? É assim que foi o modal marítimo e depois os outros modais, não é? Aí se envolvem com tudo, né? Os outros modais, a armazenagem, mas foi assim uma paixão que me apaixonei mesmo, foi pelo modal marítimo e foi para as outras áreas de logística. Entendi. Tudo bem. Aí já dando um gancho, já que você falou sobre a logística, né? Vamos falar sobre o que é logística reversa um pouquinho? O que a senhora entende? Então, Tantos anos de experiência na área. a gente pode dizer assim que, por exemplo, né, gente, os primeiros estudos de logística reversa começou lá nos Estados Unidos entre as décadas de 70 e 80, não é? Aí, o que eles começaram a estudar? O foco deles era como retornar os bens de consumo, não é, gente? Ou os bens processados, como retornar, que a gente diz aqui, para as empresas, não é? Para não deixar, a gente diz, não é, hoje aí, os bens jogados em qualquer lugar, né? E a partir de 90, o cenário empresarial tanto americano quanto europeu começou a dar uma ênfase maior na logística reversa, que deu um boom bem grande aqui no nosso país a partir do ano 2000, né? No começo desse século aqui, né? Então, o que eles falaram? Poxa, a gente tem uma preocupação, por que aconteceu? Final de 90, começo de 2000, o ciclo de vida dos produtos começaram a ficar menores. Então, o descarte começou a ficar maior. E aí eles começaram a se preocupar, e o que nós vamos fazer, não é? Para não ter um impacto no meio ambiente. Uhum. Foi então que deu o boom que a gente diz da logística reversa, que a gente diz assim, não é que ela opera e controla o fluxo que a gente diz em informações, mas é de bens de consumo, né? Ou a gente pode dizer até de bens de pós-venda, certo, gente? Do local que ele está, mas trazer de volta para o seu produtor, ou às vezes não é nem para o produtor, né? Pode também trazer para uma recicladora para a gente ver o que pode fazer com aquele produto, correto? Sim. Sim. E vamos falar um pouquinho sobre as regulamentações da Então, logística? No mundo inteiro, muitos países já têm as regulamentações, né? Mas aqui no nosso país a gente vai falar aqui um pouco de regulamentação, até pegar aqui a lei certinha para vocês, não é, gente? A gente tem aqui a regulamentação, a Lei Federal número 12.305, que é de 2 de agosto de 2010, e nós podemos dizer que ela é uma das regulamentações mais modernas que a gente tem no mundo, certo? Uhum. E aí, o que ela diz? Ela regulamenta os resíduos sólidos, tá? Então, ela dá aqui, a gente diz, informações de como as empresas têm que fazer o descarte dos seus produtos. Muito interessante, porque até então, a empresa produzia o produto, vendia, mas ela não tinha preocupação, correto, gente, do que o consumidor faria depois que utilizasse aquele produto. Sim. E aí veio a regulamentação, principalmente, por exemplo, até peguei aqui, né, óleo que a gente fala lubrificante. Tem a regulamentação de óleo lubrificante aqui, que é muito interessante, porque eles usam os óleos, né, lubrificante, aí eles trazem para refinamento e fazem um outro tipo de óleo para ser reutilizado novamente, correto, gente? A gente tem regulamentações das pilhas, né? Tem o Ministério do Meio Ambiente que já diz aí quais são os insumos que devem ser
como as pilhas têm que ser produzidas, não é? E a gente tem essa lei que diz aqui, não é? O descarte da pilha. Óbvio que a pilha, vamos dizer aqui, né? Quando a pilha é utilizada como a gente diz aqui, dentro de uma empresa, ela já tem, né, conscientização como faz o descarte. Mas quando a pilha é utilizada por um consumidor normal, aí tem que haver um trabalho de conscientização, né? Sim, Através de propaganda, sociedade local, como você vai fazer o descarte da pilha. porque Correto, o caminho gente? dela pode ser qualquer um. E aí também a empresa que produziu, como ela vai descartar ou reutilizar aquela pilha, não é? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, no ano, eu até peguei aqui, não é? No ano de 2022, foram coletados 565 milhões de litros de óleo lubrificante. E esses 565 milhões de litros de óleo lubrificantes foram, a gente fala, reutilizados aí, né? Refeitos aqui para um outro tipo de óleo que eles chamam de óleos básicos de alta performance nível 2, correto? Então, é interessante. O óleo de cozinha também, né? As grandes empresas, Bastante. ou até os pequenos, a gente diz estabelecimentos, lanchonetes, coisas assim, eles doam ou até vendem o óleo de cozinha para fazer sabão, não é, gente? Então, pilhas e baterias também, a gente viu aqui que no ano de 2022 foram mais de 14 mil toneladas de pilhas, não é, que foram recolhidas. Então, isso tem toda uma regulamentação. A gente tem hoje regulamentação para produtos de agrotóxicos, nós temos lâmpadas fluorescentes, nós temos de embalagens de óleos lubrificantes, nós temos também de baterias de carros, não é? De baterias de carros. Então, nós temos, assim, várias regulamentações, não é? Com relação ao descarte. E uma coisa importante, antes da lei, muitas empresas, por causa que tem a ISO 26000 de responsabilidade social e a ISO 14000 de gestão ambiental, já começaram a como diz assim, se preocupar, não é? Com o descarte dos insumos que eles utilizavam para preparar os seus produtos, né? E também, por causa dessa regulamentação, elas ficaram mais preocupadas primeiro. Eu vou produzir esse produto, tudo bem, mas a embalagem que eu estou produzindo, ela pode ser reciclável? Como que eu vou produzir, né? E outra, através da lei também, muitas empresas, elas são, como a gente fala, corresponsáveis pelo descarte dos seus produtos, né? Pode ver, por exemplo, que a Samsung, ela faz bastante propaganda. Se você devolver o celular utilizado, que você está comprando outro novo, né? Ele te dá até um desconto, não é, gente? Então, eles agora também disseram assim, olha, não é só produzir, vender. Você também tem que ser, não é, corresponsável pelo descarte daquele seu produto, não é? Até porque a gente vai precisar nos reeducar, né? Porque hoje as empresas, elas estão diminuindo cada vez mais a vida útil do produto. Então, não só querer diminuir a vida útil do produto para que aumente, né, a quantidade de consumo, para que as pessoas comprem diversos produtos, a gente precisa pensar também como esses produtos vão ser descartados, né? Então, aí nós temos essa lei e também é interessante dizer para vocês que o Ministério do Meio Ambiente, ele também está fortemente ligado, né? Porque, por exemplo, para você produzir pilhas, ele limita aqui, né? Estabelece limites máximos de chumbo, de cadímio, de mercúrio, certo? Que vai colocar ali dentro das pilhas e baterias, né? Aí uma outra também, por exemplo, né? Ele tem aqui assim, para também pilhas e baterias, não é? Ele tem um controle dos produtos que estão vindo importados, né? Então você vê que deu aqui, não é, uma correlação. Sim. O Ministério do Meio Ambiente e mais a nossa lei aqui que a gente diz, não é, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nossa lei aqui. Professora, hoje, exemplo, no setor alimentício, né? Eles possuem uma grande preocupação com a fiscalização, né, dos alimentos, enfim, tudo isso. A senhora acha que hoje as empresas em si, elas têm se preocupado tanto com o meio ambiente como deveria? Você diz no setor alimentício? Não, ou eu no digo geral? que no setor alimentício existe uma preocupação, né, com a fiscalização dos alimentos, enfim. Agora, em grandes empresas, a senhora acha que a gente já virou a chavinha em questão de cuidar do meio ambiente, de ser consciente, né, enfim? Assim, grandes empresas, vamos dizer assim, né?
uma Klabin, uma Suzano, uma Natura, Boticário, essas grandes assim, eles têm uma grande preocupação, Sim. porque quando eles dizem que eles praticam, por exemplo, né, a ISO 26000 responsabilidade social, que é uma responsabilidade, né? Parece que não, mas ele tem uma responsabilidade com relação aos produtos que eles estão produzindo, né, gente? E vai ser o descarte, juntando com a ISO 14000, que é gestão ambiental, não é? E juntando aqui, que a gente diz aqui, com a logística reversa, correto, gente? O que ele está demonstrando? Ele está demonstrando para a sociedade que os produtos que eles estão produzindo, certo? Eles estão tendo cuidado para não poluir o meio ambiente. Isso ganha uma imagem para a empresa. E muitas, aí você pergunta para mim assim, está tendo uma conscientização da população? Tá. Porque muitas empresas hoje em dia, quando vão comprar um produto, né, muitas empresas, não, muitos consumidores hoje em dia, quando vão comprar um produto, eles procuram saber, no caso, por exemplo, da Natura. Um exemplo, né? Ela fez esse cosmético, mas aonde ela fez o teste? Antigamente fazia em animais, hoje não faz mais, não é, gente? Aí eles falam assim, puxa, não é? Olha só, ela está preocupada, não é? No modo de fazer. A Natura aqui também, na hora que ela vai colher, né, os seus, digamos, insumos lá da Amazônia, ela não só está trazendo emprego para aquele pessoal, mas ela também está preocupada em colher, né, fazer, a gente diz, a colheita daquele insumo, mas também o replante daquele insumo, não é? Para que não devaste a floresta. Aí você veja também uma Suzano, uma Klabin, elas fazem como se fosse uma pizza. Aí ele corta uma parte que não é nativa, ele corta uma parte da árvore, mas ele deixa uma parte nativa, correto, gente? Porque ele quer, a gente diz, conservar a fauna e a flora, correto? Então tem uma preocupação desde o fornecedor que ele está contratando, por isso que a gente diz que tem toda uma preocupação dentro da sua cadeia logística, porque ele quer saber também se o fornecedor dele também está preocupado com o meio ambiente, né, pratica logística reversa, dentro da empresa até o consumidor final, correto? Então tem toda essa preocupação, mas não são todas, às vezes tem empresas grandes que não têm essa preocupação, uma empresa pequenininha tem. Pode até dar um exemplo assim, né, uma casa de bolo. Às vezes você entra na casa de bolo, ela tem uma embalagem de plástico para colocar a sacola que é reciclável, não é? Ela usa papel, uma embalagem reciclável. E às vezes você vai de plástico reciclável, vai uma de médio porte que não tem essa conscientização, não é? Mas aí vai de gestor, da gestor. Mas geralmente as grandes, ela tem, não é? Porque também a gente diz aqui que elas estão engajadas aqui, não é? Que a gente diz aqui, garantir a sustentabilidade ambiental. Elas estão engajadas na Agenda 2030, né? Na ODS número 12, que a gente diz que é o consumo e produção responsáveis, elas estão engajadas nisso aqui, não é? Estão engajadas também, que a gente diz aqui, até pus aqui no triple bottom, não é, gente? Estão engajadas aqui, que a gente diz na sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e social, tudo isso, não é, gente? Traz uma imagem boa para a empresa e o consumidor está verificando tudo isso na hora de comprar o produto, correto? Na hora de comprar o produto. Hoje não é só aquela consciência de, como é o descarte, né? É a consciência também, peraí, mas quero comprar esse produto, mas como é que ele produziu esse produto? Mas para ele produzir esse produto, ele poluiu um rio? Se ele poluir um rio, você já não vai querer comprar o produto, né? Está tendo mais essa consciência do consumidor, coisa que antes não tinha, né? E é uma coisa interessante, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu prestei muita atenção na pandemia. Na pandemia, muitas pessoas ficaram em casa e comeram comidas, né, que a gente compra aí pelo iFood, a gente fala, né? Então, se você denotar, no lixo reciclado, muitas vezes tinha mais lixo reciclado, condomínios que tem a separação do reciclado e orgânico, do que o orgânico, né? E muitas pequenas empresas, se você reparar, começou na pandemia e está até hoje, a embalagem trocou, né? Não é mais embalagem plástica, hoje é tudo embalagem de papel reciclado, né? Também. Então é toda essa preocupação que a gente tem aqui com a logística reversa. E mais uma dúvida que eu fico, e é uma dúvida eu acho que pertinente até, a respeito disso. Tem muitas empresas que a gente sabe que elas seguem o ESG de ponta a ponta perfeitamente, né? Como se fosse um currículo perfeito. Mas é uma dúvida em si que eu fico me questionando às vezes. Diversas empresas. Como em si, professora,
a gente sabe que uma empresa ela só faz aquilo visando capital ou visando melhoria para o social? É interessante a sua pergunta, muito boa, né? Quando você vai ver, estudar, por exemplo, a ISO 26000, não é? A 14000, desculpa, a 14000, o presidente que foi lá, o que foi o gestor da ISO 14000, você sabe que uma ISO leva uns 5 anos para ser publicada. Sim. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, num dos depoimentos dele, não basta você ter o certificado, você tem que ter a conscientização de praticar. Porque muitas empresas, elas têm um certificado, não é? Elas fingem que praticam, mas isso aí é só para dizer para a sociedade que elas fazem. Mas quando, por exemplo, como eu vou dizer, eu compro um produto de uma determinada empresa porque eu acho que ela pratica logística reversa, gestão ambiental, tem a preocupação, responsabilidade social. E quando eu entro dentro da empresa, eu vejo que é tipo aquele ditado, mas para inglês ver, né? A maioria ali dos relatórios são mais assim, mascarados. É muito mais, que a gente diz assim, ela passa uma imagem para fora, mas dentro não pratica, certo, pessoal? É tipo aquela pessoa que você está conversando e fala, nossa, que pessoa maravilhosa, que gentil, tal, não sei o quê, e quando você entra dentro da casa da pessoa, a pessoa é uma pessoa totalmente diferente. Então, ele mesmo disse que no mundo inteiro, não era para você só ter o certificado e dizer que tem o certificado, é para você também praticar, porque mesmo assim você fala, professora, tem o certificado, eu tenho o certificado, aí ele vai ter aqui um monte de normas que ele tem que seguir, né? Mas muitas vezes ele preenche aquele relatório, mas ele não pratica. Correto, pessoas? E isso acontece, e muito. Professora, mas eu vejo isso também como falta de conhecimento, porque eu vejo o nosso desleixo, vamos dizer assim, com o meio ambiente, como se fosse um cartão de crédito. A gente está usando, uma hora essa conta vai vir, né? E a gente tem aí diversos malefícios com essa conta, como o aquecimento global, a perca de muitos insumos que pode acontecer. Porém, né, nessa massa de cartão de crédito onde a gente está desmatando, está usufruindo de coisas que a gente não deveria ou deveria cuidar melhor, a gente não tem conscientização do futuro, entende? Então, exemplo, quando um restaurante, ele sabe que se a vigilância sanitária baixar no restaurante dele e verificar que existem coisas erradas, o restaurante dele pode fechar, ele toma, né, as devidas precauções para que isso não aconteça. Mas volta tudo de novo às vezes. Volta tudo de novo às vezes. Mas a senhora entende que é uma precaução maior? Exemplo, eu preciso cuidar dos meus alimentos porque pessoas podem passar mal, podem morrer. É algo que a gente está vendo, a gente consegue pegar algo palpável. Agora, em questão do meio ambiente, as pessoas, muitas vezes, assim, é indiferente, porque a gente não está vivendo isso no agora, mas a gente vai viver no futuro. Mas assim, eu acho que aí também não é só conscientização. A pessoa, ela tem que querer fazer isso. É verdade. Por exemplo, entender a importância, né? Tem um vídeo da ONU sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que eu não me lembro a ave, mas eles mostram lá numa ilha perto da Austrália que tem várias aves, e aí ele mostra que porque a gente joga plástico, tudo de qualquer maneira, vai tudo para aquela ilha pelo oceano, e aí eles abriram um pássaro. O pássaro tinha 240 pedaços de plástico dentro do seu estômago. E esses 240 pedaços de plástico é considerado como se eu tivesse comido 12 pizzas de uma vez só. E aí a maioria dos pássaros estão morrendo, porque nós não fazemos o descarte correto do nosso lixo, né? Eu conheço pessoas jovens que você fala, ou ela vê o filme, que eu passo esse vídeo às vezes para os alunos, ele vê o filme e, claro, não tinha conscientização, agora tem, ou vê uma palestra e tem, e conheço pessoas já maduras, que eu falo 40, 50, 60, que vê filmes, sabe o que é e fala assim, mas eu não vou estar aqui. No futuro, se faltar alguma coisa, eu não vou estar aqui, você entendeu? Então, eu acho que vai muito da pessoa, certo? Da pessoa querer ter a conscientização para praticar
a logística reversa, porque a gente tem dois tipos de logística reversa, né? A gente tem a logística reversa pós-venda, que você consumiu, pós-consumo, que você consumiu o produto e depois como você vai descartá-lo, e a pós-venda, não é? A pós-venda você comprou digamos aqui, um computador, aquele computador veio com defeito, não é? Aí você, de repente, devolve, não é? E, de repente não tem mais como a empresa arrumar, teve um problema ali, como é que ela vai fazer aqui, pode fazer uma economia circular, tirar as peças, depois vender, não é como segunda mão, correto, pessoas? Mas também às vezes você usou, a gente diz aí, comprou um produto, não deu certo e você fala, mas paguei tão barato por isso, não vou levar na empresa para descartar corretamente, e descarta de qualquer jeito no meio ambiente, não é, gente? Então tem que faltar essa conscientização. E assim, a logística, a gente fala pós-venda, é um trabalho complicado também para as empresas, porque às vezes, principalmente na pandemia, você comprou um computador e ele estava com defeito. Aí ela vai ter que ir lá buscar aquele seu computador, é um frete que ela cobra, não é? Sim. Trazer de volta, ver se tem um problema para depois devolver para você. E fazer a logística reversa também não é tão fácil. Vamos aqui dar um exemplo. As caixinhas de leite Tetra Pak. A Tetra Pak poderia, um exemplo aqui, né? Uma campanha. Você comprou 24 litros de leite, aí depois você lava bem a embalagem, correto? E leva de volta para o supermercado. E aí ele vai te dar um cupomzinho e você pode comprar os outros 24 com desconto. Até aí tudo bem, mas o supermercado não vai ter um espaço para ficar guardando um monte de caixas de litros, né, de leite Tetra Pak, até encher uma carreta para trazer de volta. E o frete vai ser muito mais barato, né? Então, às vezes, nem todo mundo lava direito a embalagem do leite, não é, gente? Mas temos iniciativas muito boas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, acho que chama Lajeado, a cidade, eles fizeram o seguinte, eles falaram para a comunidade, né? Toma o leite Tetra Pak, depois você tomar o leite Tetra Pak, lava bem a caixinha, abre ela, lava bem a caixinha, deixa secar e devolve, tem lá um ponto para devolver. Aí pega aquela caixinha, eles estão levando aí para os presidiários, os presidiários limpam a caixinha, aí os presidiários colocam assim, todas as caixinhas, por exemplo, da Nestlé Leite Ninho, que são amarelas, faz uma pilha. Se é de outra marca, faz outra pilha. E eles pegam essas caixas, levam a gente diz aqui, né, nas moradias que são de madeiras, que tem frestas, né, gente? E vão lá e colocam as caixinhas todas amarelas na cozinha, as caixinhas todas azuis no quarto, né? E aí, ou nos quartos. E a população está super feliz, porque dizem assim que antes vinha o frio, agora não vem mais o frio, porque o alumínio impede, né, gente? Então não entra mais o frio. E para o calor, como o alumínio bate o sol, deixa mais quente, agora tem até um ventilador, né? E ficou bonito, porque eles não fizeram assim um amarelo e um azul, eles colocam, né? Então são iniciativas, não é, gente? E temos também várias iniciativas. Tem uma empresa, se não me falha a memória, que ela é de um senhor que eu vi a palestra dele, não é? Que ele veio do Vietnã e ele teve uma vida muito assim, no começo, quando ele chegou aqui, muito sofrida. E ele foi parar numa, como que a gente chama? Sapataria, não é? E lá ele aprendeu a fazer calçados. Só para encurtar aqui, dessa sapataria, ele depois foi estudando, foi crescendo, foi trabalhando num banco, mas ele teve a oportunidade de comprar essa sapataria. Aí ele comprou a sapataria, aí ele voltou para a terra dele, chegou lá, ele viu que estava tendo muito descarte de pneus no Vietnã, mas eles estavam reciclando. Aí ele teve a ideia de voltar para o Brasil, comprar os pneus, e dos pneus ele faz sandálias, ele faz, a gente fala economia circular, né? Faz bolsas, e a empresa dele é médio porte, toda com produtos reciclados, e ele faz do pneu, correto, gente? Então tem muitas iniciativas que a gente chama de economia circular, né? Você fez o descarte do produto pós-consumo, depois os catadores pegam, né? E fazem toda a reciclagem, e você pode fazer um novo produto e inserir na economia novamente. Certo, perfeito, professora. Bom, a gente está caminhando
para finalizar o nosso podcast. Foi um papo muito gostoso, professora. Muito obrigada por dividir o conhecimento da senhora com a gente, sua experiência de vida. Obrigada, eu gostei bastante. Eu sempre fico muito feliz quando eu paro para ouvir um pouco a senhora. E, professora, como políticas que a gente pode adotar para si, como logística reversa, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que pode contribuir? Não, eu acho assim, né? Na hora de você comprar um produto, verificar se esse produto pode ser reciclado, não é, gente? Ou também aí se ele pode ser reciclado, principalmente o descarte. Qualquer lugar que você esteja na cidade hoje tem o descarte, não é? A gente diz assim, o que você pode ser que é plástico, não é plástico, que é orgânico, que não é orgânico. Descarte né? correto. O descarte tanto na nossa casa quanto durante a cidade. E mesmo assim, às vezes você fala assim, mas é um lixo orgânico, correto? Eu vi, já testemunho de muitos alunos que eu dei durante alguns anos a disciplina Logística Reversa, durante a pandemia também, para o curso de Engenharia da Produção, e muitos alunos disseram para mim durante a pandemia, olha, eu não imaginava a quantidade de lixo que era descartado na minha casa. Então, comecei a fazer, não é, o descarte do que é reciclado e no orgânico, compostagem, correto? Fizeram até, era apartamentos pequenos, não é, que locais para fazer a compostagem. Você pode, não é, reutilizar para fertilizante, para várias coisas, o lixo orgânico, correto, pessoas? Ou às vezes também, não é, a casca da batata também dá para você lavar e fazer um novo chip na casca da batata, dá pra gente fazer muita coisa, né? A casca da banana, a casca do abacaxi, mas aí isso vai a conscientização de cada um de nós, né? Perfeito. Então, se você gostou desse podcast, eu quero te convidar a compartilhar com o maior número de pessoas. Deixe o seu like, nos siga no nosso Instagram do Clube dos Fatecanos. Não deixe de nos seguir lá. Acompanhe-nos para mais novos episódios, tá bom? Pode se despedir, Léo? E é isso, pessoal. Tchau, tchau. E na próxima semana tem mais um podcast e a gente vai falar sobre gestão ambiental.